Começa agora o programa Transição. Programa da doutrina espírita que traz sempre a você informações importantes que ajudarão a solucionar, a vencer dificuldades, a entender melhor a vida. Hoje entrevistaremos o psicólogo clínico Mário Mas. Fique conosco. Mário, prazer tê-lo conosco no programa Transição. Obrigado, André, um prazer é meu. E essa temática que você escolheu para o programa de hoje, Mário, você poderia começar a explicar o que é a autoobsessão para os nossos telespectadores? Para a gente falar de autoobsessão, André, eu quero falar um pouquinho da obsessão espiritual proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec diz que a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre uma pessoa. E ele vai dizer também nas suas obras que muitas pessoas são obsessoras de si mesmas. Certo. Então, a autoobsessão seria esta ação persistente que o indivíduo tem consigo mesmo de se maltratar, de se perturbar. É muito comum ver na área psicológica, por exemplo, pessoas com determinados transtornos, com conflitos, que ficam se fustigando constantemente por causa de perturbações que provocam a si mesmos. Mário, mas me diz uma coisa, por que uma pessoa poderia estar fazendo mal para ela mesma? É um pouco de masoquismo, alguma coisa assim, como as pessoas costumam dizer? É interessante, André. Você veja que todos nós temos uma tendência a buscar a saúde, o equilíbrio, o bem-estar. Parece um contrassenso que a pessoa faça isso a si mesma. Exatamente. Não é? A psicologia diz que nós temos uma tendência à autorrealização ou à individuação, que seria o crescimento psicológico. E o Espiritismo fala que nós somos perfectíveis, que nós temos uma tendência à perfeição. Por que uma pessoa vai fazer mal a si mesma? O que a gente percebe é que quando o indivíduo está fazendo algum mal, se perturbando a si mesmo, isto está sinalizando que existe um desequilíbrio na personalidade. Agora, com relação à experiência do dia a dia, nós vemos muitas pessoas que já vêm com dificuldades de comportamento desde pequenos, ou às vezes até já nascem com esses tipos de transtorno. É a mesma coisa? Quando nós pegamos uma criança que ela já apresenta desde a infância determinados transtornos, dificuldades de se relacionar, dificuldade para se expressar, a psicologia vai tratar a infância como um dos geradores de problemas psicológicos. Isto por causa do relacionamento que ela tem com seus familiares, né? E até o processo de socialização. Quando a criança já apresenta desde a infância estes transtornos e não tem nenhuma causa familiar para isso, nós vamos aí nos deparar com os transtornos que ela traz de existência passada. Então, por exemplo, a pessoa teve determinados comportamentos em outras existências que foram prejudiciais tanto para si mesma como para outros. E os registros destas perturbações ficam no seu psiquismo. Ao reencarnar, ela já vai apresentar desde a infância estas confusões, dificuldades de se expressar, de se relacionar, de receber afeto. Isto por conta, então, dos registros que ela já traz. E isso não acontece só com criança, não é, Mário? É verdade, André. Você pega adolescentes que os familiares conhecem o comportamento dele até uma certa idade, tem um certo padrão de funcionamento. Um adolescente que é calmo, ele conversa com os familiares, é afetivo. Depois que passa um pouquinho da adolescência, ele já vira explosivo, não conversa com ninguém, vira rebelde, ou ao contrário. Um que é muito espontâneo, extrovertido, começa a ficar calado, ensimesmado. O que a gente percebe é que nesta fase o indivíduo começa a despertar a sua própria personalidade. Até aquele momento, ele ainda se comportava segundo os padrões da família, o que ele aprendeu com seus familiares, os amigos, e a partir daí começa a despertar, começa a vir as reminiscências, mesmo que ele não saiba, inconscientemente. Outras vezes é consciente algumas perturbações. Ele se vê preso a alguns pensamentos, alguns clichês mentais que ele não consegue dar conta. Então, neste momento, começa
o indivíduo assumir a sua própria personalidade. Aquilo que você está explicando para o telespectador estaria nesse processo da auto-obsessão? Essa alteração de conduta? Alteração de conduta não necessariamente. Certo. Mas sim o que o indivíduo traz do passado. Então, por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o nosso momento presente. Você pega uma pessoa no presente que ele tem atitudes inadequadas diante da vida. É uma pessoa problemática, que provoca todo mundo, sempre está arrumando confusão, gera problemas tanto para terceiros como para si mesmo. Tudo isso que ele está fazendo fica registrado na sua mente. Provavelmente por conta dos apelos sociais, onde ele é obrigado a atender os chamamentos exteriores, ele tem obrigações, ele está vinculado com pessoas, ele não toma muito contato com estes registros. Com o passar do tempo, estes registros vão se somando à sua consciência. Aí sim começa a gerar as perturbações. Do mesmo modo, então, que o que nós fazemos agora gera determinadas confusões, transtornos na personalidade, aquilo que nós fizemos no passado vai ressurgir hoje em forma de transtorno, no caso do adolescente, que vai se somando à personalidade atual. E o que nós percebemos é um encadeamento entre as várias personalidades, do passado com a do presente, e o que nós estamos fazendo hoje já é um esboço do que vai ser a próxima personalidade. Isso tem alguma ligação com as culpas que as pessoas podem sentir ao longo da jornada da vida por terem falhado, por terem se frustrado em situações diversas, afetivas, profissionais? Existe esse elo de ligação? Então, quando o indivíduo tem determinadas atitudes e ele não se conscientiza dela por causa desses apelos sociais, da sua vinculação com a vida, com o passar do tempo, quando ele começa a refletir sobre a vida, quando ele fica menos preso aos convites sociais, ele começa a ter um contato consigo mesmo, então tudo aquilo que ele fez que causou prejuízo para outrem ou para si mesmo, ele vai gerar uma culpa, não é? A culpa seria a responsabilidade que o indivíduo tem por aquilo que ele fez. E aí, o subproduto da culpa é a autopunição. Aí nós começamos a entrar na área dos transtornos psicológicos, psiquiátricos. Nós vemos tantas pessoas, André, que se fustigam tanto, que se colocam tão para baixo. É verdade. E eu costumo dizer, uma pessoa dessa não precisa nem ser obsediada, porque ela já está se obsediando. Ela faz mal para si mesma, porque estas culpas que ela gerou interiormente começa a gerar esta necessidade de punição para ela se redimir. É como se fosse um processo de catarse. O indivíduo entra em contato com aquelas culpas e a culpa gera um sofrimento e ele tem necessidade de colocar isso para fora. Não é? Aí seria a catarse. Só que nem sempre acontece isso. Porque tem algumas pessoas que quando se detêm nesse processo de culpa, elas vão entrando num estado de perturbação que elas não conseguem sair. Então a culpa teria a finalidade de limpar, drenar aquelas imagens, aqueles registros perturbadores e o indivíduo acaba se enredando nela, na culpa. Agora, isso está relacionado com o nível de consciência da pessoa. Certo. As pessoas um pouco mais maduras, elas têm uma relação com a culpa diferente. Elas conseguem perceber o erro ou o equívoco feito e logo se propõem a se renovar, a se modificar. Outras pessoas não. Qual é a diferenciação para que alguém que esteja assistindo o nosso programa pudesse também fazer essa referência com situações que ela conheça? Certo. Então, quando o indivíduo ele gera esta perturbação interna, isto vai gerar uma desarmonia interior. E vai trazer como consequência uma inquietação. Então, aí nós vemos, André, pessoas que tentam aplacar esse mal-estar que elas nem sabem definir direito. Certo. Esse mal-estar, inquietação, sofrimento, através de várias maneiras, através do consumismo, através de agressividade. Então, a pessoa que vive comprando coisas, eventualmente pode estar drenando isso por esse caminho. De agressividade. Então, a pessoa que vive comprando coisas, eventualmente pode estar drenando isso por esse caminho. Ela pensa que sim.
Porque isso daí causa um certo conforto no primeiro momento. Certo. O indivíduo ele compra alguma coisa, vai passear no shopping, ele tem a impressão de que aquele mal-estar está sendo resolvido, mas não está, ele está só adiando, né? Então isto ameniza um pouco o seu sofrimento, mas ainda continua as ideias persecutórias. Então você pega um indivíduo, por exemplo, que fica se subestimando. Apesar dos amigos perceberem que é uma pessoa inteligente, uma pessoa bem entrosada com os outros, ela se subestima, se autoanula, Se coloca sente menor baixo, do que todo menor mundo, do que todo mundo. que ninguém gosta dela. Isso. Não é? É bem isso daí. Então o indivíduo, ele sempre acha que os outros falam melhor do que ele, que tem ideias mais interessantes. Tudo que ele faz é desinteressante. Aí nós percebemos esta desarmonia interna que faz ele se perceber como menos importante, como inadequado. E às vezes ele mesmo não nota isso como alguma coisa. E isso não seria uma insegurança da personalidade, nesse caso específico? Então, a insegurança pode ser o resultado destes conflitos que ele causou a si mesmo, de modo a gerar uma autoavaliação negativa sobre si mesmo. Sim. Então, se tem aquele desconforto, aquele transtorno interno, não é? Que tem várias maneiras de se manifestar. Isto faz com que ele não confie em si mesmo. Por quê? Porque ele se sente inadequado, menos importante. Existe algo dentro da consciência dele que diz que ele é errado, que tudo que ele faz não é importante, não é? Então, estes são os resultados destas perturbações que ele tem provocado a si mesmo. Essas seriam maneiras pelas quais ela se auto-obsedia? Ela não tem consciência de que isso está acontecendo com ela, mas ela reage desse jeito, é uma postura que ela não sabe fazer diferente e adota isto? Sim, isso começa a ser incorporado no comportamento dela, né? Assim como o espírito obsessor, ele tem objetivos de vingança, de prejudicar o obsediado, né? O indivíduo ele está fazendo mal a si mesmo sem ter consciência. Porque nós podemos ter culpas que nós trazemos de vidas passadas. Isso. Então você pega um indivíduo que fez alguma coisa no seu passado, que ele não se lembra, mas ressurge no inconsciente, né, esta culpa. Como a culpa tem a finalidade de redimi-lo e de fazer essa catarse, então ele entra num processo de autopunição como meio de colocar para fora estes tormentos que ele provocou a si mesmo. Então, aí ele começa a se atormentar. Desculpa te interromper, mas nós temos um vasto público. O programa Transição é assistido em todo o país. E eu gostaria que você explicasse para o público leigo o que significa, por exemplo, essa palavra catarse, para que ele pudesse ter uma ideia do que você está querendo passar para ele. Ok, muito bom a sua colocação, André. Então, a catarse na psicologia é quando o indivíduo coloca para fora determinadas emoções reprimidas. Sim. Que estão fustigando o indivíduo, gerando uma pressão interna, um sofrimento. E quando ele coloca para fora, através da conscientização, reconhecendo estes sofrimentos que ele está vivenciando, então ele vai drenando, ele vai colocando para fora, é o que a psicologia chama também de elaboração. Ele está elaborando, ele está em contato com o seu sofrimento. Por exemplo, o indivíduo é uma pessoa medrosa e isto tem dificultado a sua relação com a vida. Só que muitas vezes o indivíduo não quer tomar contato com o seu medo, por causa do seu orgulho, por causa do pensamento dos outros, o que os outros vão dizer, e ele fica escondendo, maquiando este medo. Só que o medo fica impedindo o seu crescimento. Certo. Quando ele toma contato com o medo, isto é o que a psicologia chama de integração, é o indivíduo estar integrado e não disperso. Ele está em contato com aquilo que está acontecendo com ele. E à medida que ele vai tomando contato com o seu medo, reconhecendo, eu tenho realmente medo, esta é uma dificuldade minha, ele vai fazendo a catarse, ele vai colocando para fora aquilo que o atormentava. E isso libera um pouco dessas algemas. Isso. Nós vamos dar continuidade a esse assunto que está muito interessante. Daqui a pouquinho, Mário, depois dos nossos comerciais, nós já voltamos. Fique conosco, assista, você vai se surpreender com coisas que vão estar fazendo efeito na sua própria vida.
Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Já chegou a edição 73 da revista Cristã de Espiritismo. Energia. Como se harmoniza o nosso fluido vital. Inferno. A incoerência das penas eternas. Quer estudar o Livro dos Espíritos? Então acesse o nosso site. Revista Cristã de Espiritismo. Há 10 anos nas bancas de todo o Brasil. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Mário, no bloco passado você estava falando sobre essas catarses que às vezes acontece da pessoa descobrir onde está o nozinho. Isso. Não é? E eu me recordei que até os 14, 15 anos, Mário, eu tinha um problema. Eu tinha que levar meus avós, eles gostavam de viajar de trem. E o trem, naquela época, funcionava e é aquela coisa, o trem para na estação, você tem que subir com a mala do avô, com a avó. E eu morria de medo, tinha pavor de o trem ir embora comigo, porque o trem fica pouco tempo na estação. Eu me recordei que quando eu era criança, minha avó pegava nas férias, me pegava em casa da minha mãe e viajava comigo. Eu pequenininho, 5 anos, e minha avó, para Bauru, na cidade onde ela morava. E em cada posto minha avó descia e me deixava sozinho no ônibus. E eu morria de medo do ônibus ir embora e eu não saber como é que eu ia me virar, porque minha avó não estava no ônibus. Então eu entendi nesta época adulta, já 14, 15, 16 anos, por que eu tinha isso. Isso seria uma forma de... Eu nunca mais tive depois disso. Eu passei a trabalhar assim, bom, mas se o trem for embora, na próxima estação eu desço. Não é? Mas antes me agoniava, depois não me agoniou mais, depois de eu ter entendido o porquê motivo eu sentia isso. É mais ou menos este mecanismo dessa catarse, de você trabalhar com esses problemas? É isso mesmo. Você veja, num período anterior, você tinha medo porque o pensamento que você tinha é que provavelmente você poderia ir embora sem ela. Isso. Não é? Quando você começou a compreender, você vai dissipando o medo. Exato, foi isso que aconteceu. Então, a integração que o indivíduo faz na psicologia é quando ele entende o motivo de algum distúrbio que ele tem. Por exemplo, no caso da autoobsessão, que o indivíduo vai formando isto aos poucos, durante seu processo de vida, dos comportamentos que ele tem, vai gerando as perturbações, só que nem sempre ele tem consciência. Certo. Então... Dá um exemplo disso, por exemplo. Por exemplo, o indivíduo passa por um trauma, não é? A perda de alguém, uma decepção afetiva. Certo. Conforme a consciência dessa pessoa, ele registra esta perda como algo definitivo. Ora, se eu registro isto como definitivo, isto causa um pane na personalidade. Quer dizer que nunca mais eu verei esta pessoa, que eu não terei mais acesso a algumas coisas que eu perdi, né? Então, este registro gera uma perturbação muito grande, até que o indivíduo tenha consciência, e a vida sempre proporciona meios de conscientizá-lo. Quando isto acontecer, ele se liberta desta situação. Agora, é diferente do caso da obsessão espiritual. É isso que eu ia te perguntar. Você falou no começo da obsessão e da auto-obsessão. Qual é essa diferença que agora você vai poder explicar para o telespectador? Então, a obsessão espiritual, ela é bem sutil e a sua relação com a auto-obsessão também.
Porque na obsessão espiritual, ela pode acontecer de súbito ou pode ser um processo gradual que vai se instalando na vida do indivíduo. Então, ele pode perceber algumas alterações em seu comportamento que não fazia parte do seu repertório. De repente, ele se vê aflito, apreensivo, medo de morrer, medo de escuro, uma série de medos infundados que não faz parte do seu repertório, não é? Ou senão pode ter algumas obsessões mais severas, como a fascinação, onde o indivíduo ele fica iludido, fascinado, ele tem comportamentos bastante anômalos em relação ao que ele tinha antes. Ou a subjugação, quando ele é controlado pelo espírito e as pessoas percebem. Certo. Não é? Então, nesse caso, ele pode ser ajudado. No caso da obsessão simples, por exemplo, que é muito sutil, nem sempre é perceptível. Ele pode ficar ali próximo de um comportamento do indivíduo, que o obsessor muitas vezes aproveita isso. Né? Até para se instalar. Exatamente. E o indivíduo não vai percebendo que aos poucos as suas ideias estão se modificando, as suas emoções. Ele está sendo manipulado. Está sendo manipulado. E no caso da autoobsessão, é um processo que vai se instalando com os seus comportamentos. Ele, de alguma forma, está participando daquele processo. Diferente da obsessão que aparece muitas vezes de improviso, ou mesmo quando é instalada aos poucos, as alterações são mais perceptíveis. Uma pessoa que teve um relacionamento afetivo e esse relacionamento não deu certo. Ela se frustrou, ou porque a pessoa do outro lado era muito ciumenta, ou porque era uma pessoa que não era fiel, e resolveram, com muito sofrimento natural, encerrar o relacionamento, ou porque foi abandonado. Tá. Quando essa pessoa vai voltar a buscar uma outra companhia, às vezes ela fica tolhida por medo de que aquilo volte a acontecer e, eventualmente, ela chega até um determinado ponto e não consegue dar o passo seguinte de assumir um novo relacionamento. Então ela volta e ela ela sente a solidão. Isso. E ela não consegue converter isso em um novo relacionamento que pode ser frutífero. Esse é um processo de auto-obsessão? Sim. Você veja que interessante, André. Interiormente, existe uma necessidade, um desejo da afetividade. Exato. Que é algo natural. Ao mesmo tempo, tem um lado interior que se opõe. Porque está registrado nele que o afeto traz sofrimento, por causa daquela experiência frustrada que ele teve. Isso. Né? Então, isto gera uma divisão dentro da personalidade. Ao mesmo tempo que ele quer, ele se impede da realização, tentando se proteger. Você veja como a mente funciona. Exatamente, é? Neste caso, ele está sendo o obsessor de si mesmo, que ele está impedindo uma realização, uma afetividade que é importante para o seu crescimento. E o que acontece? A psicologia chama de projeção quando nós transferimos para outrem os motivos do nosso sofrimento. Como esta pessoa não sabe fazer uma leitura do que acontece dentro dela, dessa perturbação, um lado quer o afeto, o outro lado recusa. Então, e ele não tem afetividade. Então, ele transfere para o outro o motivo do seu sofrimento. Então, vai acontecer dele dizer que é a mulher ou o homem com quem ele ou ela quer se relacionar, que são difíceis, que se opõem, que causam obstáculo. Ele sempre vê o motivo do impedimento fora dele mesmo e não percebe que é ele que está provocando este sofrimento interno. Essa, então, é a mecânica da auto-obsessão em diversas áreas, levando para o profissional, para os problemas de relacionamento no serviço, com patrões, com chefes mais difíceis, com desafios. Tem pessoas que têm bloqueios de falar em público, ou de bloqueios de fazer prova, porque tem medo que vai esquecer tudo. São processos que atormentam a pessoa e que ela ainda não resolveu. Seria essa a estrutura da auto-obsessão? Isso mesmo. Você veja, os convites da vida sempre aparecem para a pessoa. Não é? Todos nós temos as mesmas possibilidades no planeta. Mas algumas pessoas veem obstáculo em tudo. Sim. Porque a leitura dela está prejudicada. O olhar dela sobre as situações sempre é distorcida. Parece que sempre com ela as dificuldades acontecem, ela está sendo perseguida, ninguém gosta dela, tudo que ela faz dá errado. Ela não vê nada de positivo.
Então você veja que, na verdade, isto é um sintoma. Esta leitura perturbada dela da realidade está retratando como o seu mundo interno está. Agora, você imagina, se por fora nós vemos que esta pessoa sofre, imagina por dentro. É natural. As ideias de subestima, de desvalorização, de desmerecimento, né, que a pessoa vai provocando e vai somatizando, e vai cada vez perturbando mais. E no caso desse, na auto-obsessão que ela está provocando a si mesma, fica muito fácil ela ser obsediada. O espírito encontra uma brecha muito grande para inocular na sua mente ideias mais perturbadoras que venham de encontro com aquilo que ele já pensa dele mesmo. Certo. Aí ele já está fisgado. Uma influência externa que vem piorar a falta da estima, a falta da confiança nele mesmo, fazendo algumas vezes a pessoa tomar atitudes até de autodestruição. Sim. Não é? Você teria como dar ao nosso telespectador uma orientação de como superar a autoobsessão? Olha, André, apesar de nós complicarmos nossas vidas, né, eu costumo dizer que nós temos uma capacidade incrível de fazer mal a nós mesmos por conta desse processo que nós falamos. Do mesmo modo, nós temos uma capacidade, uma possibilidade de transformação também inimaginável. Do mesmo modo que o indivíduo, ele se perturba por aquilo que ele faz, ele pode gerar harmonia interior pelas condutas novas que ele começa a adotar. Por exemplo, o auto-amor. Jesus propôs que nós amássemos ao próximo como a si mesmo. Enquanto o indivíduo não se amar, ele vai ficar na dependência de que os outros possam lhe dar alguma coisa. Ele fica sempre esperando do outro. Ele precisa aprender a se auto-amar, a se auto-valorizar, a cuidar de si. Algo muito importante que nós temos que desenvolver é o autorrespeito. Tem pessoas que não têm noção do que é respeito. Quantas pessoas costumam colocá-la para baixo, desmerecê-la e ela acha que é natural, né? Então, uma pessoa dessa não tem autorrespeito, ela precisa resgatar. Ela respeitar o seu corpo, as suas ideias, as suas emoções, a sua profissão, tudo que ela tem precisa ser respeitado. Então, deste modo, ela começa a construir uma imagem diferente. Provavelmente ela tem uma imagem interior distorcida por coisas que aconteceram na vida e que ela foi a protagonista. Sim. Agora ela começa a mudar, a se valorizar, a se respeitar, a ter uma relação com a vida mais satisfatória. E os relacionamentos também vão acrescentando no seu crescimento. Tá certo. Infelizmente, as coisas boas acabam passando depressa. E nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Mário. Eu gostaria que você aproveitasse agora esta parte final e antes das suas considerações, que você pudesse dar ao telespectador as dicas de onde encontrar o seu programa de rádio, por exemplo, o horário que você está lá também trabalhando, divulgando estas coisas e ajudando as pessoas com esses ensinamentos. Ok, eu faço o programa na Rede Boa Nova de Rádios, 1450 kHz. Na quarta-feira eu tenho um programa às 23 horas, onde eu falo de comportamento, espiritualidade e obsessão espiritual. E na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu falo de comportamento e espiritualidade. Eu faço uma relação de como o comportamento reflete no seu lado espiritual e o lado espiritual no comportamento também. Isso, na Rádio Boa Nova. Boa Nova, 1450 kHz, ok. AM. E você que pode fazer pergunta lá no seu programa, Sim, você responde sem dúvida. perguntas também, não é, Mário? Agora, as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Bom, eu sugiro que os nossos amigos, eles aprendam a cuidar de si mesmos. É muito divulgado a necessidade de fazer o bem para o próximo, que é muito importante. Mas se a pessoa não faz o bem para si mesmo, o que ela pode dar para o outro? Não é? Provavelmente será os seus tormentos. À medida que a pessoa aprende a se amar, a se respeitar, ela começa a ter uma relação boa com a vida e, portanto, a sua relação com o próximo vai ser mais satisfatória. Muito obrigado, Mário.